claramente uma questão central. A propriedade tem a sua função social. E ao estabelecer isso, a Constituição Federal de 88 estabelece que a propriedade, seja ela pública, da União, dos estados, dos municípios, seja ela privada, ela deve cumprir a sua função social. E daí este projeto está baseado na missão institucional da SPU, que é exatamente transformar um bem comum do povo, um bem que é um patrimônio da população como um todo, em algo que esteja a serviço da população. Então, esta base conceitual, base extremamente importante, porque ela é que nos diz a quem? A própria universidade, para sair do pedestal do tecnicismo e da arrogância, às vezes, tecnocrática, para cair na realidade, fazer parte dessa realidade e entender que nós estamos tratando com algo que tem na sua substância, né, a vida de pessoas, a constituição de sociedades. Né? Então, por conta disso, nós entendemos claramente que os objetivos desse projeto poderiam ser resumidos dessa maneira. Só que, obviamente, ele é mais complexo. Né? Ele é traduzido por uma série de atividades, de ações, por objetivos, enfim, que eu vou procurar muito rapidamente elencar, e Andréia, todos, né, os amigos que estão presentes aqui, ao longo do debate eu poderia esclarecer, enfim, com mais cuidado. Mas apenas para ter uma pequena ideia. Ele tem, como um primeiro momento, o cadastramento socioeconômico habitacional, a topografia cadastral, o diagnóstico físico-ambiental, plano de intervenção urbanística, registro imobiliário da União, elaboração dos títulos e bancos de dados. Tá? Se nós começarmos lá em cima, passarmos direto para o último ponto, a gente percebe claramente a conexão clara, lógica e coerente desse projeto. Por quê? Porque ao fazermos o cadastramento socioeconômico e habitacional, que é a reunião, né, na verdade, de um conjunto de dados que eu rapidamente vou elencar, são dados extremamente importantes, que a única maneira de termos quem? Seja o patrimônio da União, seja o município, seja o governo do Estado, a sua ação positiva com relação ao território, é entender essa realidade de forma permanente. E daí a constituição lá no final de um banco de dados. Para que não tenhamos o que se repete na história, a reunião de muitos dados, né, e que depois você não sabe o que fazer com esses dados. A reunião de muitos dados que as pessoas, nem o poder público tem acesso direito, nem pode trabalhar com essas informações, muito menos a sociedade. Então a ideia é essa, do início ao fim, está sempre com essa vertente, né, claramente definida, que tudo seja da forma mais transparente, mais clara possível, né, porque não se trata de ter informações, esconder as informações. Né, se trata de organizar essas informações para que elas possam ser efetivamente utilizadas, né, pelo Estado e pela sociedade. Então, esse primeiro, que é o cadastro socioeconômico, ele é feito basicamente com a visão da caracterização do assentamento, que chamamos, né, e a área de especial interesse social e a definição de políticas públicas sociais. Esta questão também já foi dita aqui pela Marina. A área de estabelecimento da área de especial interesse social é um dado central, porque é um instrumento de política urbana e que, como muito bem a Marina disse, ela, ao invés de cristalizar uma situação, ela, pelo contrário, ela consegue promover uma nova situação onde não só aqueles moradores e todos aqueles que vivem naquela área, trabalhando, etc., e não só os bairros que estão que fazem parte daquele território, mas toda a sociedade tem a possibilidade de ter o controle público sobre o uso da terra. Né? E, nesse caso específico, para o fim de moradia, e de moradia, principalmente de moradia de interesse social. Então, daí é um trabalho bastante exaustivo, de primeira mão, né, informando a todos. Ontem, no final do dia, informamos a SPU que esta primeira fase, o cadastramento socioeconômico, na sua primeira fase, foi encerrado ontem. Ontem conseguimos, né, depois de muitas semanas, e culminamos com a chuva, né, a nossa equipe de campo, ali ela estava sequinha, mas ontem não, estava molhadinha, né, conseguiu terminar essa primeira fase, o que foi muito bom. Né? Foi muito bom porque nós já temos esse levantamento, vamos para o que nós chamamos de repescagem,
que é o seguinte: todos aqueles que não estavam por qualquer razão, puderam fazer o cadastramento, nós agora vamos nos organizar junto à comunidade para terminar aqueles que ficaram para trás ali sem ter feito o cadastramento. Ele visa tudo isso, eu não vou elencar ponto a ponto, dá para perceber que ele é extremamente complexo, né? E ele poderia ser, de alguma maneira, expresso por essa foto aérea aqui de um trecho da cidade do Rio de Janeiro, né? da comunidade do Horto, como, por exemplo, uma peça técnica como essa, que é uma coisa até chata de ficar olhando o tempo todo, que é o nosso instrumento de campo. É com esse instrumento, além de outros, que nós entramos nas casas das pessoas, né, de uma forma bastante receptiva e conseguimos coletar um conjunto imenso de informações sobre vários aspectos, não só da família, mas também da visão da família em relação à cidade, da visão da família em relação àquela parte da cidade. Isso é extremamente importante, porque é o olhar diferente, é o olhar sobre outros pontos de vista. Então ele, por isso, nos fornece um conjunto de informações extremamente relevantes. E, novamente, quando a gente volta para cá, André, a sua pergunta, como é que nós fazemos isso? Nós fazemos, do ponto de vista técnico, através de um método de trabalho que nos permita não sairmos entrevistando um aqui, outro ali, entra na casa de um, não entra. Não, nós temos que entender o território, né, como algo vivo, não como um espaço físico, mas como território mesmo, como um espaço físico onde existem pessoas, as atividades sociais, enfim, a cidade funciona. Então nós fazemos, naturalmente, uma setorização dessas áreas, esses retângulos, são apenas exemplos, que seria muito exaustivo ficar mostrando a setorização pormenorizada, mas nós temos aqui nos últimos dois retângulos, aquele mais quadradinho ali, que é exatamente esse daqui, por exemplo, né? Nós temos o quê? Na verdade, nós temos a junção dos dois como o que, grosso modo, poderíamos dizer da parte da comunidade do Horto que está junto, que faz parte do território da Gávea. Por quê? Porque nós temos a Major Rubens Vaz, tá certo? Não sei se estão conseguindo ver a setinha, né? E nós temos aqui, antes da Major, nós temos aqui a Jardim Botânico 1024, tá certo? Um servidão que tem algumas moradias. Aí, se nós continuarmos Jardim Botânico, entrarmos aqui, não é isso? Está difícil essa setinha. Mas entrarmos aqui, obrigado, André, entrarmos na Major Rubens Vaz, na esquina nós temos já um outro grupamento de unidades que chamamos, né, e a própria comunidade, lá em cima, é isso, aqui assim, ó, aqui, ó, é esse aqui, tá? Tudo isso aqui, isso. Nós temos o que é conhecido e reconhecido como a fila 64, que está na Major Rubens Vaz, número 64, né? Aí nós continuamos na Major Rubens Vaz, né, em direção ao Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros. Aí nós temos uma servidão. Esta servidão, né, conhecida e reconhecida como a servidão da Major, que aí você sobe por essa, entra por essa servidão, sobe à esquerda e você tem um conjunto de moradias ali por cima da Major, né? Então, na verdade, quando nós fazemos esses retângulos, não é para dizer que aqui é uma coisa ali é outra. Nós não sabemos, nós estamos investigando ainda. Mas é para que possamos desenvolver o nosso estudo, o nosso trabalho, não só de campo, como o trabalho interno, tá? Então, isso é para ter uma ideia. Então, na verdade, nós estamos trabalhando com essa área como um todo. Se dermos um zoom, né, nós saímos lá de toda a área da Zona Sul, praticamente Zona Sul do Rio de Janeiro, estamos chegando agora aqui novamente nessa área que a Andréa queria que eu mostrasse, né? Então, aqui dá para ver muito claramente, não é isso? Jardim Botânico, a servidão, algumas moradias de fundo, para outras moradias que estão localizadas, né? E têm acesso através aqui da Major Rubens Vaz 64, não é isso? Daqui, e casas de um lado e do outro. Como também, voltando aqui pelo portão, continuando pela Major Rubens Vaz, nós temos aquela servidão que eu me referi, estreitinha, ao lado da delegacia. Não, aqui. Eu vou fazer. Isso, olha aí, exatamente. Olha só. Eu vou tentar localizar melhor aqui, né? Você tem a Jardim Botânico, não é isso? Né? Jardim Botânico. Aí, nós temos aqui uma servidão, em Embrapa, nós temos uma servidão, e aqui algumas moradias, estão vendo? Né? Essas moradias.